E olha, com a chegada do Dia dos Namorados, é comum que casais reflitam sobre o estágio dos seus relacionamentos, né? Porém, o que muitos não sabem é que a diferença entre namoro e união estável pode gerar efeitos jurídicos e patrimoniais importantes, especialmente em casos de separação. E você, qual é a situação do seu relacionamento aí? Vamos discutir a respeito desse assunto aqui? Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Cristiano Melo, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Goiás. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, agradeço o convite. Bom, a gente inicia falando a respeito dessa questão de contrato de namoro. Existe isso? Inclusive, isso gerou muita discussão, inclusive até nas redes sociais isso. Existe essa questão de contrato de namoro? Sim, existe o contrato de namoro. Desde a pandemia ele vem sendo bastante utilizado, porque na pandemia aconteceu aquele fenômeno das pessoas terem que, às vezes, morar juntas para não ter risco de espalhar a doença, né? Sim. Então, muitos casais foram morar juntos, mas sem a intenção de constituir família. Certo. Era algo eventual. E aí surgiu a necessidade de regularizar essa situação, porque ao término poderia configurar uma união estável. Então, muitas pessoas procuraram os escritórios para poder buscar alternativas. Então, na pandemia, teve o grande boom do contrato de namoro. E aí, eu queria entender como que funciona isso. Por exemplo, não é uma coisa, acaba sendo uma coisa constrangedora ou não é isso? Mas, assim, para as partes. Não, vamos colocar isso no papel aqui, porque num namoro... Olha, depende muito do ponto de vista. Acredito que sim, possa gerar esse constrangimento quando não há um diálogo e quando os dois não estão de comum acordo. Sim. Aí, por óbvio, um lado vai pensar assim, pô, tá desconfiando de mim, tá achando que mais da frente eu vou tentar criar uma união estável a partir disso aí. Então, sim, acho que a base para esse tipo de contrato é realmente o diálogo. Precisa haver o diálogo entre as partes, haver um comum acordo, até porque esse contrato exige que realmente tenha esse comum acordo, para que ele tenha maior fluidez. Então, para a gente esclarecer, então, um contrato de namoro, ele se encaixa em qual perfil de relacionamento, assim? Qual seria a necessidade disso e em que situação? O casal está namorando, né? Eles têm um relacionamento ali, um namoro, mas não querem que isso vire uma união estável no futuro. Eles não têm a intenção de constituir família. É um namoro. Não querem passar para o próximo estágio. Porque isso quer dizer assim, só te interrompendo, porque a gente tem essa ideia de que a pessoa está morando com a outra ou passa mais tempo na casa da outra, lá na frente ela pode falar que vivia uma união estável com aquele companheiro, com aquele parceiro ou parceira. Então, isso é para esclarecer que ambos estão de acordo que não. É isso? Isso. O contrato de namoro, ele coloca um limite ali. Fala, olha, esse relacionamento aqui não tem intenção de constituir família. É só um namoro. Esse relacionamento é um namoro. Portanto, não vai haver consequências patrimoniais. Certo. É realmente para estipular uma fronteira entre o que é namoro e o que é união estável. Esse é o intuito. Agora, por óbvio, se a pessoa ficar fazendo declarações ali, minha mulher, minha vida, tal, e ficar colocando coisas desse sentido... O que a pessoa expressa numa rede social vai sobrepor o contrato de namoro. Também existe como prova. Sim, se eu começo a falar, olha, a pessoa da minha vida, sabe, minha família, acabou. Você matou o contrato de namoro. Entendi. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que, se é namoro, se portar como namoro. A partir do momento que eu começo a levar isso para o público, para as redes sociais ou para os amigos, no sentido de que, não, ela é minha companheira, ela é a mulher da minha vida, minha esposa e tal, isso começa a deixar de ser namoro e mostra que tem uma intenção para o futuro. Gente, é muita loucura isso, né? A gente, não é, porque assim, se a gente for imaginar que antigamente a gente não precisava disso, né? Porque hoje em dia os namorados passam mais, parece que existe uma mistura, que você não sabe mais se a pessoa está namorando, se ela está casada, se ela está noiva, porque misturou muito, né? As pessoas acabam invadindo pulando etapas, e aí acaba havendo esse conflito, inclusive jurídico, nas situações. Porque o que é uma união estável, por exemplo? União estável é uma união, principalmente isso, onde tem a vontade, o desejo de constituir família. Certo. Então, quando quando eu falo família, não significa ter filhos. Eu e uma pessoa podemos ter uma família ali, nós dois vivemos para sempre, e aquilo ser o nosso modelo de família. Então, a partir do momento que eu declaro, que eu demonstro que eu tenho interesse de continuar com aquela pessoa para a vida,
é uma união estável. Certo. Então, isso aí é uma prova irrefutável. Declarações de que aquilo é um relacionamento para a vida. E essa pessoa vai ter direitos em relação a você e como você em se fosse relação uma a ela. comunhão parcial de bens. Tudo que vocês construíram juntos, a pessoa vai ter ali a parte dela. E aí é que vem a pergunta, então. Qual é a diferença dessa união estável para um casamento? Não, praticamente não tem a diferença. O que diferencia muito as duas são as formalidades. Certo. No casamento tem aquelas proclamas, tem aquela documentação toda que você tem que organizar e você vai a um cartório, você vai a uma igreja para poder formalizar aquilo. A união estável, você vive essa relação conjugal, essa relação matrimonial, só que você não regularizou. Em algum momento, pode ser que uma das partes precise regularizar aquilo, ou que numa hora de uma separação, a parte fala, peraí, mas nós construímos isso junto, nós vivemos isso junto. Então, isso vai funcionar mais nessa parte do que qualquer outra coisa, Justo. né? Porque se a pessoa não quer ter esse trabalho de ir num cartório, se ela tiver esse trabalho, ela já iria fazer o casamento, né? Justo. Não precisaria. Então, agora, o meu conselho para as pessoas é, se você vive uma união estável, case. Sim. E se você não quer casar, regulamente essa união estável com uma escritura pública. Certo. Por quê? Vai que um dos dois morre. E aí precisa de questões de INSS e tal. O outro vai ter uma trabalheira para regularizar isso, que chega a ser uma crueldade. Você viver uma união com uma pessoa, não regularizar isso, porque você deixa essa pessoa na mão em determinado momento. É para você ver como é que é a falta de atitude, de você se posicionar em relação à sua vida mesmo, né? Isso. Porque a gente já vai para outro âmbito, mas assim, quando você toma atitude na sua vida, não, eu quero me casar, eu quero fazer isso. Não precisa não precisaria, né, de nada disso, né? Você se casaria e pronto, acabou. Mas existe gente que fica de um lado para o outro, um pé aqui, outro lá, e aí precisa desses documentos, né? Eu acredito que a sociedade, assim, nós temos vários tipos de pessoas, né? E que hoje as relações, elas não estão tendo o devido respeito. Sim. Então, acaba tendo que ter essa intervenção do judiciário, essa necessidade de regulamentar, porque as pessoas não estão muito preocupadas com o próximo. E nessa falta de preocupação, nesse egoísmo que as pessoas têm, às vezes seu companheiro ou sua companheira fica desprotegido. Aí a necessidade de uma intervenção do judiciário, até mesmo uma intervenção estatal regulamentando isso daí. E aí é importante eu procurar um profissional, por exemplo, um advogado, para ajudar nisso tudo, né? Sempre. Por quê? Porque pode ter um espertinho ali, criar normas que realmente vão estar só beneficiando ele. Sim. Então, é sempre importante na confecção de qualquer contrato desse tipo, a presença de um advogado para que ele possa elaborar as cláusulas que realmente protejam e que resguarde a situação dos dois. Nesse contrato de namoro que a gente estava falando, eu preciso ir num cartório para registrar tudo isso? Olha, não precisa, mas sim, quando fazem comigo, eu só faço se for regularizado no cartório. Por quê? Porque ali eu estou dando publicidade, eu estou deixando aquilo bem claro, que aquela realmente era a intenção das pessoas. Eu não faço contrato de namoro de gaveta. E aí ele tem um efeito jurídico lá na frente, qualquer problema, né? Ele gera uma proteção para as pessoas. Agora, tem que ter um cuidado. Eu tive um filho. Você teve um filho. Foi sem querer, mas tive um filho. Tá, mas a partir do momento que tem um filho, você já tem uma presunção de que houve uma construção de uma família. Sim. Então, ali já começa a questionar a validade do contrato de namoro. Esse contrato de namoro, se eu fizer agora, a gente pode ficar namorando pro resto da vida? Eu recomendo que esse contrato tenha 2 anos e que a cada 2 anos ele possa ser renovado. Sim. Para mostrar que realmente é um namoro e que eles querem continuar como namoro. Porque se fazer um contrato de namoro e ficar 30 anos namorando a pessoa, é uma crueldade, né? Você não vai aceitar um trem desse, não, né? Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. Doutor Cristiano Melo, obrigada pela participação. E pior que tem gente que faz isso. Faz. Eu participei agora de uma causa que tinha um relacionamento de 30 anos, onde o senhor colocou bem assim, era um namorico. Gente do céu. Mas, gente... Não tem explicação de uma pessoa dessa, não. Doutor, obrigada, viu? Eu Bom que agradeço, dia. sempre às ordens. Obrigada.